E se você tem cotas do Thor Jones, você precisa assistir esse vídeo, porque ele é especialmente para você, porque eu tenho certeza de uma coisa, você está perdendo dinheiro com ele, e você quer saber o que você pode fazer com ele, e hoje eu vou estar dando aqui 3 opções para vocês, e também a gente vai tentar adivinhar o que vai acontecer com ele no futuro. Eu sei que a gente não tem como prever o futuro, mas cara, infelizmente no caso do Thor Jones, tá mais fácil do que você imagina. Já deixei aqui algumas coisas preparadas aqui para vocês, e vamos começar com esse vídeo. Mas antes de a gente começar, já comenta aqui qual o prejuízo que você tem no Torge 11. É de R$ 1.000, é de 2.000, 3.000, 10.000, 15 mil reais? Comenta aqui que a gente quer saber. Bom, vamos começar. Hoje ele está custando cerca de 68 centavos. Porém, nos últimos 12 meses está tendo uma queda de 62% e no seu período máximo tem 93% de queda. Cara, como que a gente vai começar com esse vídeo aqui? Primeira coisa, a gente tem que saber uma coisa. Existe um conceito que o pessoal chama, tá? De ancoragem, tá? É basicamente do que? O pessoal não sai de uma ação ali ou de um fundo imobiliário, porque esse fundo já caiu tanto que o pessoal fica meio receioso de sair. Fala meio que assim, já perdi R$ 1.000 aqui, o que eu perder mais 1.000 ou 2.000 reais no fundo? Então muita gente tem o Torge 11 desde aqui do começo e mesmo assim mantém as cotas dele, mas não é porque tá acreditando no fundo ou porque ele acha que o fundo vai melhorar, mas é simplesmente porque já perdeu tanto que ele acha que daqui para frente não tem mais o que cair. E a gente vê que nos últimos 12 meses, com uma queda de quase 70%, que tem como cair, tá? Então, pelo incrível que pareça, 68 centavos é pouco ali por preço de cada cota em relação ao que ele já foi? Sim, porém ele pode cair ainda mais. Pode vir na casa dos seus 50 centavos, pode vir para casa dos seus 20 centavos, tá? Então não tem limite. O que vai determinar realmente o limite da queda do Torge 11 é o que? É o resultado dele. E isso que começa os grandes problemas. A gente vai falar aqui primeiro de como que está a situação do fundo e eu vou mostrar aqui alguns dados, tá? Que basicamente vai chamar você de cotista de tonto. Por quê? Cara, é uma situação extremamente complicada do Torge 11. Bom, deixa eu abrir aqui primeiro o seu relatório gerencial. Cara, primeira coisa, Torge 11 já não publica relatório gerencial mensalmente, tá? Eu não sei por quê. É relatório gerencial mensal, mas mesmo assim eles não publicam. Então já começa o maior problema aí, que a gente nunca sabe exatamente o que acontece com o fundo. Bom, o que a gente tem dentro dele aqui hoje? Ele tem quase cerca de 200 milhões ali de reais de patrimônio e está dividido entre 40% em CRIs, 34% em FIIs e 22% em equity. O que acontece? Hoje, os seus CRIs basicamente estão todos quebrados. Todos declararam o calote. E adivinha, eles tinham tudo cotas subordinadas. Então, eles não têm preferência de recebimento. Foram CRIs extremamente mal ali estruturados, onde o Thor 11 basicamente emprestou seu dinheiro sem garantia nenhuma. Porque se ele tivesse alguma garantia, meus amigos, ele já teria executado essas garantias. Outra coisa, os fundos imobiliários que ele investiu aqui, cerca de 34% do fundo, vai dar cerca de 70 milhões. Cara, isso daqui é pior ainda. Por quê? Ele investiu em fundos imobiliários da própria casa. Tudo relacionado a quem? HCTR11, a DEVA11 e companhia. Então adivinha, quando o HCTR11 começou a cair, o DEVA11 também começou a cair, porque eles têm basicamente a mesma carteira de recebível. O TORD11 também começou a cair. Então todos os CRIs que estavam relacionados aqui começaram a afundar. Então, a parte de CRIs e fundos imobiliários do Tord 11 não tem recuperação. Cara, isso aqui é só por um milagre para ele conseguir ganhar algum dinheiro com essa parte que de quase 70% do fundo. Mas é aqui que entra o grande problema, que é do quê? Cara, se cerca de 70% do fundo já não tem mais o que fazer, sobra apenas 30%. E esses 30% era a grande esperança do cotista. Era a grande chance que essa parte de equity aqui, né? Nossa, deixa eu até começar a tela aqui de novo aqui, ó, que essa parte que é de quase 22% aqui. Vamos arredondar para 30% para facilitar a nossa vida. Que é disso daqui. Que era do que? Esses equities são basicamente o que? Terrenos não performados. Isso daqui nunca deu um único real para o fundo. E qual que era a grande estratégia do Tord? Ele ia investir uma parte em CRIs, que nele está investindo, uma parte em FIIs e uma parte em equity. Essa parte de equity era focado para longo prazo e com isso
o Tord 11 poderia vender esses meio que terreno que eles têm e que não tá dando dinheiro nenhum e conseguir um lucro muito grande. Só que o que que acontece? É aqui que começam os problemas que eu falo pra vocês e vocês não conseguem entender. Ou pelo menos fecham o olho pra não tentar entender, ou pelo menos acreditar. É do que? É disso daqui, olha. Não, esse daqui, ó. Vamos começar por aqui, olha. 4 de 2024. A gente vai ver o que, olha. Ativo, patrimônio líquido, 443 milhões. Ano passado, basicamente, um ano atrás, ele tinha 444 milhões de reais de ativo. Agora, vamos ver esse daqui, olha. 1 de 5 de 2025. Ele saiu de 444 para 225. Cara, não é 1 milhão de reais, não é 2, é 200 milhões, meus amigos, que simplesmente sumiu do fundo. E esses 200 milhões que sumiu do fundo não foi distribuído um centavo por cota. Cara, é simplesmente inacreditável o que o pessoal da gestão fez. Ninguém sabe por quanto foi vendido, como que foi feita a negociação. Eu sei que isso daqui foi, cara, é chamar quem tem cotas do Tord 11 ali de tonto, tá? É essa que é a grande verdade. Então simplesmente sumiu 200 milhões, os caras não distribuíram um único centavo, tá? Um único centavo ali basicamente para os cotistas, porque cara, se você pegar e vender 200 milhões e virar 0,00001 por cota, isso aqui é chamar a gente de tonto, tá? Mas, enfim, passou. Isso aqui no começo do ano, no mês de janeiro. Agora, no mês, aqui olha, logo um tempinho depois, alguns meses depois, de 225, ele passou o quê? Para 208 milhões. Cara, vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Há um ano atrás ele estava com quanto? Vai, quase 450 milhões de patrimônio. Beleza, passou ali 6, 7 meses e foi para quanto? Para 250 milhões. Passou ali mais 3, 4 meses, foi para 208. Cara, você tem que entender que o fundo está se desfazendo. Então não é uma questão assim se você vai perder dinheiro com ele, se ele vai recuperar. Não tem como, porque o fundo aos poucos está se deteriorando. Quando ele estava aqui nessa casa de 450 milhões, tinha como ele pegar, vender e distribuir ali que nem a gente estava imaginando que ele ia fazer? Tinha, só que simplesmente não tem como. Hoje ele não tem basicamente patrimônio para fazer isso, para vender e distribuir. Então, tem chance de você ter algum lucro com o Tord 11? Não, não tem jeito, tá? Não tem como você lucrar com o Tord 11, porque é simplesmente impossível. Porque não tem dinheiro de onde ele vender, ele vai vender o quê? É simplesmente impossível. Então, quais que as opções de você ter esse fundo e você pode fazer o que com ele? Primeira coisa, cara, se você tem muito dinheiro com ele e tá muito concentrado nele, cara, saiba que dificilmente ele vai recuperar. Ah, mas não tem como ele pegar, tentar vender essa parte que ele tem ainda de 200 milhões e distribuir? Tem, mas a gente já viu que isso não vai acontecer, que a gestora não tem essa capacidade. O que poderia fazer se você tem um pouquinho só de patrimônio em cima dele? Você vai fazer o quê? Cara, quando você vender um fundo imobiliário com lucro, que não vai ser nesse exato momento, porque todos os fundos imobiliários estão no prejuízo, você pode vender o Tord para abater um no outro. Então, para você não precisar pagar imposto de renda, você venderia o Tord no prejuízo e venderia um fundo no positivo. Essa é a única situação um pouco plausível, tá? O resto é prejuízo, independentemente se você vai vender, se você vai manter, porque, cara, cada mês que passa com o Tord 11 fica pior. E quem está investindo nele tem que ter muito pé no chão, muito sangue frio, porque pode olhar e falar assim: ah, não, eu vou pegar e recuperar aqui com ele. Cara, não vai. Tá muito difícil a situação do Tord 11, tá cada vez pior, tá? Então saibam-se disso.